Continuando o nosso calendário litúrgico, hoje estamos no 17º domingo do tempo comum. Hoje o texto está lá, e eu queria que você lesse comigo, é Mateus 13, 31 a 33, depois 44 a 52. O texto está aí na sua Bíblia, aí na frente, na minha Bíblia aqui e na sua aqui, é a página 1397, Mateus 13, 31 e 32. Eu vou ler, você me acompanha, por favor, tá bom? Outra história, contou Jesus. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes. Nas traduções mais antigas, diz que é a menor semente. Era a linguagem entendida naquele tempo por aquela cultura, naquela região. Sabemos que a mostarda ou o grão de mostarda não é a menor semente, mas nesse tempo, ali, para aquela cultura, no entendimento dos que ouviam Jesus, era a menor semente. Uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher pôs na massa para fazer muitos pães. Onde se lê mulher aqui, qualquer um, né? Naquele tempo, naquela cultura, essa era uma tarefa das mulheres. Essa mulher põe na massa o fermento para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Pulando lá para o verso 44. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Naquele tempo, as pérolas eram mais preciosas, por exemplo, do que o ouro, do que a esmeralda, do que as pedras preciosas. Um dia, encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar, que apanha toda a espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, choro e ranger de dentes. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Eles responderam: sim. Essas parábolas, capítulo 13 de Mateus, está inserido num contexto em que Jesus prega sobre o reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus, eles são a mesma coisa em alguns contextos. Jesus está apresentando o reino, porque o reino é o Evangelho. O Evangelho é o reino. A presença de Deus, a boa nova é: Deus está presente e Ele é o governante. Deus está perto. Deus está aqui
e agora, nos acompanhando na nossa realidade, na nossa história. Reino de Deus não é um lugar físico. A gente pode pensar assim, qual é o lugar, qual é o reino, onde Deus está mais presente? Havia-se na antiguidade, ou na ideia aqui do povo de Deus, a ideia de que havia um povo escolhido. O povo judeu era tido como povo escolhido. Jesus disse, não, não, não. Não tem esse negócio de povo escolhido. Todo aquele que crer nessa palavra, crer nesse Deus, acompanhar e viver a realidade desse reino, é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Somos o povo escolhido de Deus. Senão, não tinha sentido a gente estar aqui. Não é um território, mas uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual simbólica que ultrapassa as limitações desse mundo físico que a gente conhece. Então, quando a gente fala de reino de Deus, é muito maior do que a gente pode ver. Certa vez Jesus disse, quando falarem que o reino de Deus está ali ou acolá, não acreditem. Por quê? Porque não é físico, não dá para ver. Mas ele acrescenta, porque o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. O reino de Deus é essa realidade, essa dimensão espiritual, dessa presença de Deus que a gente experimenta. E Jesus apresenta isso em todo esse capítulo 13, é o capítulo das parábolas. Jesus nos apresenta que essa presença é o reino. Ela é intensa e ela é significativa para nós. Toca a nossa existência. O reino de Deus toca a nossa existência, mas nos transcende. Toca em nós, está em nós, mas é maior do que a gente pode ver, ou imaginar, ou tocar, ou pensar. Por ser de Deus, é bom e promove o bem. Não à toa, os comentaristas vão dizer que o reino de Deus é caracterizado por algumas palavras. Quais seriam? Que palavras você acha que poderia caracterizar o reino de Deus, que é bom e promove o bem? Que palavras? Amor, justiça, bondade, perdão, misericórdia, alegria. Está faltando uma que alguém vai dizer agora. Paz. Todas essas palavrinhas se traduzem por essas três: paz, justiça e amor. É o reino de Deus. É muito bom. E está presente em nós. Está presente dentro de nós. É uma realidade que ultrapassa o que a nossa realidade física, que os nossos sentidos podem alcançar. É essa realidade divina, essa presença espiritual que a gente nem consegue explicar. Sabe? Aquele encontro que você tem sozinho com Deus. É a sua presença no reino com Ele. É por isso que Jesus anuncia o reino de Deus. Porque a chegada até nós, essa mensagem de que não é só maldade, não é só destruição. Lembra que Jesus está pregando para um povo que está oprimido, é escravizado. Roma, impostos, prisão, açoites, perda de propriedades, abusos. Jesus está pregando para um povo que não tem saúde pública, que não tem emprego, que não tem salário, que é ameaçado pelas forças da bandidagem. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Estou vendo o Zé ali, Zé, Ingrácio e Ângela, são amigos antigos não, de longa data. E visitaram minha mãe essa semana e me perguntaram, quanto tempo você não vê sua mãe? Eu não vou na casa da minha mãe há 2 semanas. E eu vou
tenho como propósito ir toda segunda-feira. Não consegui ir porque não pude entrar. Não pude entrar por quê? Porque o tráfico fechou as ruas. Então quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. A gente vive essa realidade. E não era diferente no tempo de Jesus. Jesus anuncia que é chegado um novo tempo. Esse tempo de um novo reino que pode começar a partir de nós. E apesar de toda essa pressão externa, eu posso viver isso dentro do meu quarto. Eu posso viver a liberdade desse reino dentro da minha casa, no meu lugar de silêncio, dentro do meu carro, dentro do meu escritório, na rua, dentro de um shopping, em todo lugar. Essa realidade é uma realidade que transcende a nossa realidade, mas ela é tão real que nos toca, mas nos transcende. É a mensagem do Evangelho. O reino chegou. Jesus está dizendo, e por ser isso, Jesus para pregar. Jesus faz isso o tempo inteiro. Nesse sermão aqui, isso é um sermão. Jesus para na praia e como a multidão é grande, ele sobe num barco. Passa o filme. Vê Jesus subindo num barco. Por que ele faz isso? Para ficar acima. E as pessoas, a multidão, está dizendo, a multidão. E Jesus faz questão de dizer, o reino chegou. Eu paro aqui para dizer para vocês, para pregar essa palavra. O reino chegou. E disse isso, e fez isso aqui nesse trecho que a gente leu, através dessas parábolas. Parábolas são pequenas histórias que pegam elementos da cultura local, que são inteligíveis para as pessoas que vão ouvir. Por isso que eu atualizei, né? Alguns textos dizem, o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Não, na nossa cultura a gente sabe que não, mas naquela época, sim. Jesus fala por parábolas. Ele está pregando o reino. Jesus prega e não cessa de falar. Esse reino está presente. Ele é inerente a nós, está presente na nossa vida. Você sabe quantas vezes aparece a palavra reino de Deus nos evangelhos? E nas cartas? Inúmeras vezes, dezenas de vezes, talvez centenas, 130 e poucas vezes, de uma maneira, reino de Deus, 30 e poucas, reino dos céus, mas sempre apresentando essa realidade. Deixe-me fazer um parêntese aqui para falar o que acontece com a gente nessa realidade que a gente vive do reino de Deus. Segundo um autor que eu e a Ruth gostamos muito, Paul Tillich, um teólogo, filósofo alemão, que tem lá a sua elaboração teológica, ele é existencialista, então ele faz uma ponte da nossa realidade, da nossa existência, com aquilo que compreendemos e podemos apreender de Deus. Ele diz que a gente tem duas buscas, ou a gente tem duas necessidades básicas nessa vivência do reino de Deus. O que eu chamo de, alguns teólogos vão chamar de busca penúltima, ou buscas penúltimas e busca última. No original, preocupação última e periférica, ou preocupações periféricas. As preocupações penúltimas ou as periféricas são as nossas preocupações ou a nossa busca com aquilo que está diante de nós, que são as nossas necessidades, segurança, construção da família, projetos de construção do nosso dia a dia. Isso tudo é presente na nossa vida e isso faz parte da nossa vivência no reino. Por isso que não é pecado, não é nenhum problema alguém orar e buscar ser bem sucedido, por exemplo, no seu trabalho. Temos empresários aqui e oramos por suas empresas, queremos que prosperem. Não tem nenhum pecado nisso. Mas essa ainda não é a busca última, ou não é a nossa preocupação, e eu diria, não é a preocupação primeira ou última, em termos de fim da nossa alma. Existe uma que é para além dessa preocupação penúltima, que é a que dá sentido para a nossa vida.
que é o que Tillich vai falar do si mesmo, desse encontro com a nossa própria essência, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa busca de encontrar este lugar é encontrar com o próprio Deus. E Jesus se apresenta justamente nesse caminho para dizer, Ele é, e Paulo vai dizer isso, Ele é a imagem perfeita de Deus. Uma espiritualidade saudável é uma espiritualidade que se move nesse reino em busca equilibrada dessas duas preocupações, ou se equilibra nessas duas buscas. Eu precisava dizer isso antes de seguir aqui, então, para a compreensão das parábolas. Essas buscas, ou essas preocupações penúltimas, periféricas, busca última, preocupação última, estão presentes nessas parábolas. Se não vejamos, o primeiro grupo, eu vou juntar aqui duas parábolas, mostarda e fermento, depois a pérola e o tesouro, e por fim a da rede. As duas primeiras parábolas, da semente de mostarda e do fermento. Jesus apresenta esse nosso movimento da construção e do crescimento pessoal, social, comunitário no reino. Tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue, tudo enquanto a gente vai vivendo e vai tudo acontecendo, isso faz parte da nossa busca. Como disse, é legítimo, temos que buscar. Afinal de contas, como é que você vai construir? Como é que você vai se ver com a sua família? Quem é que vai botar o pão na mesa? Quem é que vai te vestir? Quem é que vai sustentar o seu projeto de vida? Isso vai acontecendo. Isso está muito presente ali no exemplo da parábola da mostarda e do fermento. Acontece assim na nossa vida. A gente planta, a gente cuida, a gente rega, a gente vai acompanhando a evolução dos nossos projetos e eles vão acontecendo. E é uma busca que é abençoada por Deus. E assim deve ser. A nossa busca deve ser sempre debaixo dessa perspectiva. Deus nos chama para plantar, para cuidar, para cultivar. Porque só assim a gente vai colher. A semente da mostarda é pequenininha. Cadê a figurinha? Olha lá, ó. Realmente dava para dizer, né? É a menor de todas as sementes. Que depois cresce, não sei quem já comeu mostarda aqui. É uma folha. É uma erva, né? Como é que diz? É uma hortaliça. Você cultiva isso em horta. E o texto diz que dessa sementinha que é plantada, depois cuidada, ela se transforma numa grande árvore a ponto de servir de abrigo para os passarinhos. Olha Deus fazendo girar aí a sua obra. É assim a nossa vida. Muitos se aninham naquilo que construímos. Não só os que estão próximos de nós dentro de casa. Quantas pessoas abençoamos com aquilo que realizamos. Quanta coisa é feita pelas nossas mãos através disso, dessa busca ou dessa preocupação periférica. Essas parábolas nos mostram que é legítimo e temos que fazer sim. E Deus nos abençoa quando nós nos lançamos a fazer nossos projetos. Ele quer nos abençoar para que realizemos sim. Lembro lá das palavras, das cartas, porque é de Deus tanto o querer quanto o realizar. Porque Deus é quem opera em nós ou em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Acontece sim. O seu trabalho é reino de Deus. Não esqueça disso. Não pense assim, eu vou servir a Deus quando me aposentar. Por quê? Seu trabalho
É o palco do reino de Deus. Ah, não tenho tempo porque eu estou me dedicando muito à minha família, não posso ir à igreja. A sua família é o palco do reino de Deus. Você não precisa vir aqui ao templo para ser do reino. O reino está em vós, entre vós. Nos dediquemos a tudo, irmãos. O que Jesus está dizendo, tudo que você faz, se lembre, você está fazendo porque Deus está te abençoando. Tudo pertence ao reino dele. A segunda coisa, ou a parábola seguinte, é essa: a pérola e o tesouro escondido. André separou duas figuras aqui para nós. Olha lá, como disse, naquele tempo a pérola valia mais do que as pedras, qualquer pedra preciosa. E o tesouro escondido tinha-se o costume, não tinha banco naquela época, não tinha banco Itaú, Brasil, Santander, não tinha isso, né? Era costume, quando alguém possuía muitos bens, possuía o tesouro e guardava esse tesouro em casa, pela ameaça da guerra, ou ameaça de uma dominação, não se levava para outro lugar, senão para o próprio solo. Marcava, sabe aquela coisa de fazer-se um mapa mental, alguns escreviam lá no mapinha mesmo, e diziam tantos passos, depois não sei de qual pedra e tal, e tinha lá. E a parábola diz que alguém colocou esse tesouro e esqueceu, passou. Muito provavelmente morreu. E não foi buscar o seu tesouro. Vem um homem, depois descobre esse tesouro. E ele vende tudo o que possuía para ficar com esse tesouro. Lógico, o tesouro tinha muito mais valor do que tudo que ele possuía. Assim também a pérola. Jesus usa dessa figura para dizer que aqui está a busca última, ou a nossa preocupação última. O reino de Deus é a nossa última preocupação. Última em termos de finalidade. Última não que seja a última coisa que a gente vai pensar, muito pelo contrário. É a primeira coisa que a gente pensa. E a última, porque essa é a nossa finalidade última. Esse é o maior desejo da nossa alma. Da gente ter essa conexão com essa presença que é inexplicável. Sabe aquela estranha paz? Sabe aquela coisa inexplicável, aquela presença que te preenche? Sabe aquela coisa que ninguém pode te dar? Sabe o amor com o qual ninguém é capaz de te amar? Essa presença, essa realidade do reino. Aqui, Jesus apresenta a fonte de onde emanam todas as demais coisas da nossa vida, o tesouro que produz o sustento de todos os nossos projetos. Essa busca última, ela é que nos sustenta, porque ela que dá sentido a tudo que temos e a tudo que somos. Você não pode perder isso de vista. A coisa mais importante da nossa existência, a maior sede da nossa alma, só se completa, só se sacia em Deus. A minha alma só descansa quando descansa em Ti, ó Deus. Palavras de Santo Agostinho. A palavra do salmista: como criança desfalece no colo da minha mãe, a minha alma está saciada em Ti. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda essa presença. Cuida do seu coração, da sua vida. Isso é mais valioso do que tudo que você possui. Por isso Jesus compara essa realidade do reino com um tesouro, com a pérola que ela é de inestimável valor. O reino de Deus não tem preço. Você e eu só nos encontramos nessa existência quando nos encontramos dentro
desse reino, que é o reino da presença dEle. É o reino onde bate o seu coração. É o reino do abraço dEle. É o reino do acolhimento. É o reino da paz, da justiça e do amor. E por fim, a parábola da rede parece que conjuga essas duas buscas, tanto a busca periférica, ou a preocupação periférica, e a busca penúltima, quanto a busca última. Quando Jesus apresenta a união dessas duas buscas, né, a penúltima e a última, ele usa essa figura da rede. A rede é como se fosse uma avaliação. Uma avaliação da nossa própria vida. Nessa caminhada de busca, nessa avaliação a gente pode parar para perguntar: o que foi que construímos que nos leva a crer que valeu a pena toda a nossa caminhada? Nas nossas buscas periféricas, na nossa busca pela completude da presença dEle. Essa rede nos alcança a todos. Os peixes representam todos nós. E a parábola diz que há peixes bons e há peixes ruins. Isso não quer dizer que a gente não possa ser bom. Não se coloque... O primeiro impulso que a gente tem é dizer assim: será que eu sou ruim? Não. Não assume esse lugar, não. A gente pode ser ruim em muitas coisas, mas o convite é para a gente ser peixe bom. A avaliação é: será que vale a pena, valeu a pena? Os projetos com os quais eu me envolvi, até que ponto não foram a obra a partir de desejos adoecidos, no meu narcisismo, no meu egoísmo? Até que ponto o que eu desejo construir não fala mais das minhas perversões, da minha perversidade, do que de fato aquilo que pode ser bom para mim e para quem quer que esteja ao meu lado? Será que valeu a pena? Sucesso. Será que sucesso não pode ser ilustrado dessa maneira? É uma caminhada. Não um lugar onde você quer chegar. Sucesso nem felicidade. Para mim, sucesso é uma caminhada em que você, de vez em quando, vai olhando para trás assim e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Quem está comigo, quem está do meu lado, valeu a pena. Quem está do meu lado é quem me ama, quem eu amo. Cada esforço valeu a pena. Essa parábola fala de esforço, fala de compromisso, fala de renúncia. Viver com Deus é fácil, mas é difícil. É leve, mas por vezes tem o seu preço. É graça, mas não é barata. Essa rede fala de que esse equilíbrio das nossas preocupações. Nos preocupamos com as coisas temporais, mas não podemos abrir mão de cuidar dessa coisa última, ou primeira, que dá sentido a todas as minhas buscas. Hoje, sim, já ia esquecendo, mas não posso deixar. Aqui eu paro antes de ir para o fim dessa parábola da rede. Eu preciso dizer uma coisa muito importante. Tem a ver com o nosso conceito de redenção. Existem dois conceitos, pelo menos, na cristandade, ou dois conceitos cristãos para redenção. Um é o ocidental, o outro é o oriental. A igreja, ao longo da história, se dividiu em igreja ortodoxa
Igreja Católica Romana. E deram origens a culturas e pensamentos teológicos diferentes, que não necessariamente são excludentes, mas, ao meu ver, são mais complementares. Na nossa cultura, redenção, ou na nossa visão teológica, redenção é: um dia, Adão e Eva pecaram, comeram do morango. Eu acho que a fruta do jardim do Éden não era maçã, era morango. Comeram um morango proibido. Caíram, se afastaram de Deus. Deus providencia todo um trajeto de reaproximação. Promete a chegada daquele que viria novamente reconciliar o coração de Deus com o homem, porque o pecado quebrou essa relação. Jesus. A encarnação vem, ele se faz homem, nasce, faz a sua missão, anuncia o reino, prega esse reino de paz, de justiça e de amor. Não é aceito, porque isso ia contra os interesses de quem pregava outra coisa. Morre. Na sua morte, ele se apresenta como aquele que expia os nossos pecados. E a linguagem é jurídica. Tem um réu, tem um acusador, tem um advogado. Jesus é o advogado. Mas não somente isso, ele é advogado e é aquele que assume o lugar do réu. Por isso, ele é o nosso Salvador. E ali, Jesus nos salva para nos dar a salvação eterna. Esse é o conceito de redenção na nossa visão ocidental. Como disse, há uma outra visão que pode ser muito bem acolhida e, quem sabe, esteja presente aqui nessa visão de Jesus, porque Jesus era oriental. Que é a visão da teoses, ou da deificação. Principalmente a escola russa, a Igreja Ortodoxa Russa, diz o seguinte, que o conceito de redenção tem a ver com todo esse processo, mas não termina com, não está satisfeita com uma redenção que acabou, Jesus nos redimiu e pronto, acabou. Existe um processo que Paulo parece que visita esse conceito quando diz que nós precisamos ser santos. É o processo de santificação. E sabe o que Hebreus diz? Hebreus 12, 14. Esforcem-se por serem santos. Ser santo, nessa ideia, é se aproximem de Deus. Se aproximem o mais possível da figura e da imagem de Deus. Olhem para Jesus, que foi a imagem mais perfeita de Deus. Mas quando vocês se aproximarem de Jesus e forem tão próximos dele, vocês vão conhecer a humanidade de vocês. E essa humanidade perfeita é a imagem e semelhança de Deus. Sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Olha que coisa linda. Fala, Ruth. Desenvolvei a vossa salvação. Bem lembrado. É esse processo de deificação, de nos tornarmos deuses. Não é o Salmo 82 que diz: vós sois deuses, filhos, construção do Altíssimo? Se for para mim, não posso atender agora. Não tem problema. O telefone tocou, a gente para um pouquinho. Não tem problema não, Marista. Jesus parece que estava tocando nesse ponto aqui, para dizer, é um processo, há esforço, é preciso escolha. O reino de Deus é como essa rede. E sabe no final o que acontece? No final do texto, ele vai dizer, no final da parábola, a rede vai apanhar peixes bons e peixes ruins. Fora do reino, nós estamos perdidos. Fora dessa relação com Deus, dessa última, ou dessa busca última, tudo o que fizermos nas nossas buscas penúltimas não vai servir para nada. E aqui, antes de terminar,
Só um alerta. Se temos as buscas últimas ou preocupações periféricas, e temos a busca última ou a nossa preocupação última, o que vocês acham? Quem é que está acima? É a preocupação última, né? Ela é a finalidade de tudo. Para ela convergem todas as coisas. Não é esse o discurso do Evangelho? Ele é a primícia de todas as coisas, o primogênito do eterno. Por isso, quando vamos às coisas periféricas ou às coisas penúltimas, elas nos apontam para a coisa última. É Deus quem faz. É Deus quem nos cerca de bens. Agora, se a gente mover esse diagrama e colocar a coisa última como meio da gente alcançar a coisa penúltima, sabe o que a gente faz? A gente usa, em vez de nos unirmos em relação de amor, nós nos unimos numa relação utilitária. Usamos Deus para alcançar as coisas e as preocupações penúltimas e periféricas. Não tem problema nenhum a gente orar pedindo a Deus bênçãos. O problema é quando a gente acha que as bênçãos são mais importantes do que a nossa relação com Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as coisas periféricas, as demais coisas vos serão acrescentadas, receberão um significado diferente. Você terá mais prazer nas coisas que você conquista, porque você tem paz com Deus. Você se sente participante com Ele nesse projeto de vida, que é o seu reino em nós e entre nós. Irmãs e irmãos, nós estamos aqui com essa pregação de Jesus diante de um convite. Eu sou o primeiro a ser alcançado por esse convite. Jesus está me convidando. Eu quero dizer, se você quiser, Ele está te convidando também. O convite de Jesus é esse. Entra nessa busca. O convite para a gente é, vamos entrar nessa busca? Jesus está dizendo, você quer entrar nessa busca? Vem comigo. Vem viver o desafio dessa busca e desse encontro. Vem experimentar mais de perto o que é ver mais de perto a face do Pai. Jesus nos convida e diz assim, você quer experimentar o meu reino? Vem comigo. Você pode fechar os seus olhos um pouco? A nossa alma só descansa quando descansa nele. A nossa alma tem sede e fome de Deus. No nosso coração, na nossa alma, há um vazio que só se completa, só se preenche nele, porque é do tamanho dele. O convite hoje é, filho meu, dá-me o teu coração. Filha minha, dá-me o teu coração. Que essa semana você pare mais. Pare um pouquinho do teu trabalho. Perca um pouquinho de dinheiro por horas que você não produziu. Eu não vou estar lá para pagar a sua conta, eu sei. Mas se isso for possível, pensa de que não tem preço, não tem dinheiro, não tem projeto que pague a realidade desse reino que nos é apresentado de graça. Pela graça dele, somos salvos. Pela graça dele,
somos feitos filhos e filhas de Deus, pela graça dEle. Ele pagou o preço, Ele é o nosso tesouro. A última parábola diz que os peixes bons vão ser aproveitados, vão para a mesa, vão alimentar, vão ser vendidos, e os peixes ruins vão ser lançados fora, vão ser jogados no lixo. Ali haverá reclamação, choro, ranger de dente, mas não vai adiantar. As oportunidades já foram perdidas. Talvez a gente já esteja chorando. Essa é uma parábola escatológica que fala do fim, mas fala do já agora. Talvez a gente nem precise esperar chegar ao fim de todas as coisas para se dar conta que o nosso choro é essa sede da nossa alma. A nossa alma chora. O peso que carregamos é o peso de uma alma que não aguenta ficar longe da fonte da sua existência. A dor que sentimos é uma dor de uma alma que não consegue mais caminhar longe da fonte da delícia, do prazer do seu ser. Filho meu, dá-me o teu coração. Teu reino é eterno, de graça, de misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Por isso nós te adoramos, o teu povo te adora.